Eu quero conversar agora também com a Débora Erdmann, que é professora de escola infantil e mora em Bat-Yam, cidade perto ali de Tel Aviv. Débora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Eu gostaria que você contasse como que está a rotina em relação à tua vida pessoal, em relação ao teu trabalho, a essa escola, as coisas estão fechadas. Como que a situação segue aí nesta cidade aonde você vive? Muito obrigada pela oportunidade, antes de mais nada. O que eu vou te contar? Só hoje eu sou mãe, tenho uma neném de 2 meses, moro aqui numa cidade que chama Bat Yam, 7 quilômetros de Tel Aviv, e só hoje nós tivemos a questão de irmos para as escadas, porque eu não tenho o quarto do pânico aqui dentro da minha casa, o bunker. Então, o local que é recomendado são as escadas. Por conta de eu morar no quarto andar, eu acabo não descendo para abrigos públicos ou do próprio prédio. Fomos 4 vezes. 4 vezes que eu tive que tirar a neném do bercinho de que ela estava dormindo. 4 vezes que eu vejo gente de idade nas Nossa. escadas, aflitas, crianças que mandam mensagem para os pais. A situação, justamente hoje, caiu como uma luva vim falar com vocês, porque hoje, para mim, eu estou esgotada emocionalmente. Foi muito, muito tenso ver todas as minhas janelas da minha casa tremendo, eu não saber para onde que eu vou, não ter a segurança. Há uns dias atrás, eu preparei uma mochilinha, que lá eu deixo todos os nossos documentos, eu deixo também o que eu for precisar, roupas para minha neném. E a gente está vivendo nessa tensão. Justamente eu tinha falado com a tua equipe um pouco antes, eu falei, olha, eu não sei se vai dar para conversar ou não, porque eu estou dependente do elemento surpresa, que são as sirenes, que sim, as sirenes elas são para nos proteger, e a gente está protegido fisicamente, só que emocionalmente é um desgaste inexplicável. Débora, esse seu relato ele é muito sensível, né? Porque ele toca profundamente em questões que podem parecer simples do dia a dia, em termos de deslocamentos, mas que expõem a questão mental também, o cansaço que vocês já estão vivendo nesses 10 dias de guerra. Você é professora de uma escola infantil e você tem contato também com as outras pessoas que trabalham com você? Essa escola está fechada neste momento, as crianças também estão todas em casa com os pais. Como é que tem sido essa sua relação com o seu trabalho? Então, eu vou fazer uma pequena correção. Eu não sou professora, eu sou orientadora educacional. Eu Ah, tudo tenho bem. algumas escolas. Uhum. Não, tá tudo bem, que eu vou lá e eu oriento. Então, o meu papel, na real, é até um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que não só estar em contato com as crianças, mas eu tenho que estar em contato com o adulto. Eu tenho que motivar o adulto a Uhum. motivar essa criança que está em conflito, em guerra. Eu tenho que fazer o adulto passar uma versão lúdica para esse momento Nossa. do conflito. O que significa uma versão lúdica? Entrar para o quarto do pânico e o adulto explicar, olha, vamos ver o que está faltando, porque a gente tem aqui algumas regras do que tem que ter dentro de um quarto do pânico. Então, algumas garrafas d'água, brinquedos para criança, alguma comida, porque não é só ficar lá quando você escuta a sirene. Depois da sirene, a gente tem um estrondo, né, um boom. Depois desse boom, a recomendação é esperar por 10 minutos. Então, é um tempo que essa criança e esse pai vão ficar indo ou para a escada ou para quarto de pânico, correndo, indo e voltando. E aí o meu papel é muito complicado, porque eu tenho que explicar isso, deixar o pai tranquilo, e eu no meu papel de mãe, e eu também tô nervosa, e aí eu fico com esse jogo de papéis, porque eu deveria estar deixando as pessoas mais calmas, mas eu mesma tenho essa dificuldade depois de Nossa. 10 dias passando por todo esse processo. Sabe, Débora, que eu questionei muitos dos nossos entrevistados que tinham filhos, como é que eles estavam explicando tamanha violência para as crianças. Há uma necessidade aí, inclusive até uma prevenção dos pais de não deixarem os filhos acessarem muito mídias ou até meios de comunicação por conta da possibilidade de imagens muito violentas e que levem essas crianças a não compreenderem ou até ficarem traumatizadas com toda essa guerra, com todas essas mortes trágicas que nós acompanhamos aí nesses últimos 10 dias? Com certeza.
certeza. Aqui em Israel, por conta da gente sempre estar vivendo com algum tipo de conflito, sempre tem mecanismos de ensinar as crianças a como tá se protegendo disso. O que a gente está buscando sempre é fazer zoom com atividades, para estar deixando o mundo mais lúdico para a criança. Falar, tá tendo um conflito, mas a gente vai passar por isso. Eu li um negócio que eu gostei muito, que uma criança falou, nós estamos ganhando a guerra, papai. E aí o pai respondeu, na guerra não tem nenhum lado que vence. Os dois lados estão perdendo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante também que a gente passa para as crianças, de entender que não é legal e a gente está se protegendo e o outro lado também está sofrendo e a gente está aqui numa luta contra o terrorismo. É sempre muito importante a gente lembrar disso, que a gente está lutando contra um grupo terrorista. O Hamas é terrorista. Pessoas que pegam bebês, decapitam bebês, levam crianças idosas, até com Alzheimer, tipo doentes. Não faz sentido. O povo ainda está apoiando um grupo terrorista. Sim, isso entra completamente em tudo que se elenca como terror, né? E que leva a esse termo também, a forma como eles atuaram aí nos últimos dias, principalmente naquele primeiro em que o território foi invadido por esse grupo terrorista Hamas. Débora, no seu dia a dia, algumas questões já estão mais difíceis, algum tipo de abastecimento, algum tipo de fornecimento que não chega da forma como era antes. Vocês estão lidando com isso nesta cidade onde você mora? Olha, eu não posso reclamar na questão de mantimentos e comidas, assim, serviços. Uma das coisas mais bonitas que a gente tem aqui em Israel é que a vida continua. A gente pode estar na rua, de repente vai escutar uma sirene, a gente vai para algum abrigo público e logo em seguida passa os 10 minutos que a gente tem que estar esperando. Vida que segue, estava numa cafeteria, continua na cafeteria, estava na praia, continua na praia. O que mudou na nossa vida é ter esse cuidado de que a sirene pode tocar a qualquer minuto. Então, eu moro a 2 minutos da praia, então a praia está fechada, por exemplo, que para mim era uma válvula de escape pessoal, então eu não posso estar indo para a praia. Eu não saio com a neném para uma distância maior de 200 metros, porque eu não tenho medo de sair correndo com ela, então isso dificulta um pouco, né, o contato dela com a natureza e tudo mais, a gente sabe o quanto isso é importante. E tem gente que está trabalhando de casa, eu no meu caso, o meu contato com a pessoa é no físico, e eu acabo ficando de mãos atadas, porque eu só posso estar trabalhando por Zoom, e eu precisaria estar vendo a cara da pessoa, vendo as emoções. Então, você fica um pouco bloqueado em relação a essa questão do trabalho para algumas profissões. São todas questões práticas, né, que acabam sendo dificultadas ou até impedidas aí por conta da guerra. O Alan Gani, que é nosso comentarista, queria conversar com você também, viu, Débora? Vai lá, Gani. Boa noite, Débora. Parabéns pelo trabalho. Aliás, se assemelha muito àquele filme A Vida é Bela, né? Tentando deixar lúdica a situação para as crianças. Agora, por mais que haja este esforço do adulto, a criança ela é muito sensitiva e também muito esperta. Ela acaba, de alguma maneira, percebendo que há coisa errada. E aí, diante disso, você já percebe alguma alteração de comportamento das crianças, quadros como depressão, ansiedade e até mesmo síndrome do pânico? Com certeza, Alan. E a questão do pós-trauma, né, aqui, da depressão, e é muito comum aqui em Israel, principalmente conta dos nossos soldados, e agora pode acontecer nas crianças. O que o governo acaba fazendo para não acontecer isso? Ele tem serviços de psicólogos, acompanhamentos terapêuticos dos mais variados, que são fornecidos pelo governo para estar ajudando nesse equilíbrio, vamos dizer assim, da criança. Porque, realmente, as crianças estão cada vez mais expostas, não só às telas, mas elas vão correr para algum lugar, elas vão ver os adultos, elas vão ver velhinhos que não conseguem se locomover. Então, elas estão expostas a esse mundo, a gente não tem como esconder, mas a gente tem como proteger elas, e esse é o nosso papel, dar o apoio psicológico, dar o apoio emocional, criar atividades que possam deixar essa criança calma, porque nem a gente está calmo, né? Então, como que a gente tem que também nos acalmar para poder acalmar a criança?
Débora Erdmann, nós estamos conversando com a Débora Erdmann, que é orientadora educacional e fala de uma cidade de Israel. Agora chegam também aqui as pessoas que nos acompanham pela rádio. Estamos unidos em todas as plataformas. Bem-vindo e bem-vinda você que nos escuta. Nós estamos conversando com a orientadora educacional Débora Erdmann. Inclusive, Débora, eu quero trazer uma informação e uma notícia para as pessoas que chegam agora, que a diplomacia da Turquia tentou e fez um contato com o líder do Hamas na tentativa de articular que o Hamas pudesse libertar as pessoas que foram sequestradas, os reféns, né, que foram levados para o território da faixa de Gaza no sábado, quando todo esse pesadelo começou. Por enquanto, não houve nenhum tipo de aceno das autoridades, né, nem daqueles que estão tentando articular isso, muito menos do grupo terrorista Hamas, sobre a possibilidade de soltar essas pessoas. E a gente sabe que os reféns, eles viraram um ponto central de preocupação de todo o mundo, porque não tem só as pessoas que viviam em Israel, mas também muitas pessoas que eram de outros países e que agora há um envolvimento mundial na tentativa desse resgate. Isso gera muita tensão e angústia para vocês, moradores, que viram aquelas cenas de horror e que, de certa forma, ou conhecem, ou ouviram falar, ou veem, né, por meio das notícias, essas pessoas que foram levadas e das quais não se tem mais nenhum tipo de informação? Com certeza. Com certeza. Antes de mais nada, é importante lembrar que, para o judaísmo, a gente preza a vida, antes de mais nada. E como a gente preza a vida, a gente também precisa de um fechamento da vida. Então, quando a gente fala que a gente quer os reféns, a gente também quer os reféns, óbvio que com vida é o mais importante, mas por que fica essa busca constante pelos corpos depois do festival, né, da rave? Porque para o judaísmo a gente precisa enterrar esses corpos. E falando em enterro, eu acabei indo em alguns enterros aqui, e pelo judaísmo depois você tem que estar sentado durante uma semana envelando, acho que eu falei errado a palavra, desculpa, são 7 anos morando aqui. Velando. Enlutando a alma, né, do morto, e você vê gente que você conhecia, gente que você saía, gente que era próximo seu, gente que você vê na rua comprando às vezes uma coisa assim, porque no final Israel é um país pequeno. E você enterrou essas pessoas de 30 anos, 24 anos, que tinham uma vida inteira pela frente. É muito, muito triste, e a gente quer esses reféns de volta. Esses reféns não são só reféns, são nossa família, são bebês, são idosos, são famílias completas às vezes, crianças com autismo, muita gente. A cada dia que passa, a televisão aqui em Israel mostra pelo menos uma família que está buscando a família dela que está presa em cativeiro. E ao final de cada dia na televisão israelense, o que a gente acaba fazendo em memória de todos os enlutados, a gente mostra fotos de cada uma dessas pessoas que acabaram falecendo, para lembrar e valorizar a memória de cada uma dessas. Débora, eu peço que você permaneça um pouco mais com a gente. Eu quero conversar com você sobre essa informação que eu vou trazer aqui com a nossa reportagem, porque mais um voo está partindo para Israel para repatriar brasileiros que estão ali naquela área de conflito. Essa aeronave parte às 5 da tarde do aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Então, Débora, acompanhe as informações do André Anelli e depois eu quero e volto a conversar com você. Anelli, como que vai funcionar mais essa parte da operação? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Até agora, 916 brasileiros já retornaram ao Brasil a bordo das 5 aeronaves que aterrissaram aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro nos últimos dias. Esses voos também trouxeram 24 animais de estimação que pertencem aos repatriados. Neste momento, uma outra aeronave da Força Aérea Brasileira, a FAB, já deixou Roma, na Itália, para buscar um grupo de brasileiros que está no Egito após deixar a faixa de Gaza. O governo brasileiro ainda não sabe qual é a previsão de retorno dessa aeronave, que ainda depende de autorização, então, do Egito para aterrissagem. Mas a informação que nós recebemos é de que essa autorização já foi dada, portanto, a aeronave já está a caminho do Egito para buscar, então, esses brasileiros que estavam ali na faixa de Gaza. Aqui no Brasil,
às 5 da tarde, ou seja, nesse momento, mais um avião da FAB deixa o país no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Israel. A previsão é que esse avião, trazendo mais brasileiros, retorne na madrugada de quinta-feira, também pelo Rio de Janeiro. Aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Lula tem acompanhado as consequências da guerra no Oriente Médio. No sábado, por telefone, ele pediu que o presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, ajude a convencer o Egito a abrir a fronteira com Gaza para permitir que um grupo de brasileiros possa sair da região que está sob ataque. Portanto, o governo brasileiro também vai monitorando a situação entre Israel e o Hamas. Evandro. Agora, André Anelli, rapidamente, outras nações também estão pedindo ajuda do Brasil para repatriar seus cidadãos? Sim, viu, Evandro? De acordo com o governo federal, 3 países vizinhos pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos: Argentina, Uruguai e Paraguai. Ainda no início do conflito, o Chile também havia pedido repatriação aos cidadãos locais, mas acabou encontrando uma outra alternativa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a prioridade de embarque nas aeronaves da FAB é para brasileiros. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram se pudesse ter apoio. Nossa concentração absoluta agora, né, é natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, né, e posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. O Ministério das Relações Exteriores recebeu pelo menos 2.700 pedidos de repatriação desde o final de semana retrasado, quando houve então essa escalada do conflito em Israel. A dinâmica de resgate deve ter alterações nas próximas horas, já que uma parte das pessoas que pediu resgate mudou de ideia. O governo federal tem dado prioridade na repatriação, primeiro, antes de tudo, para os brasileiros, aqueles que sejam crianças, idosos, pessoas com deficiência e enfermos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Eu quero voltar a conversar com a Débora Erdmann, que é orientadora educacional, mora em Israel e estava trazendo um relato muito sensível para a gente aqui no 3 em 1. Débora, nós estamos falando dos repatriados. Em algum momento você ou alguém da sua família pensou em deixar Israel por conta do conflito? Olha, Evandro, essa é uma resposta bem complicada, porque, antes de mais nada, eu agradeço sempre ao Brasil, porque meus familiares, meus avós vieram, né, antes do Holocausto e depois do Holocausto, sobreviventes do Holocausto, e o Brasil sempre recebeu muito bem o nosso povo. E agora também buscando os brasileiros que querem voltar ou, né, ser repatriados. Vão fazer 7 anos que eu moro aqui. 7 anos que eu fiz uma decisão e eu escolhi ficar aqui. Por quê? Porque eu sinto que é o lugar que eu criei minha vida, minhas rotinas, minhas origens. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu esposo, né, que é israelense, eu tenho minha neném, e eu acredito que eu devo estar aqui, eu acredito que esse é o meu lugar. Eu acho que o trabalho que o governo está fazendo é um trabalho muito bonito de estar ajudando as pessoas que têm essa vontade de voltar, mas quando você faz uma escolha de se tornar imigrante, principalmente um imigrante dentro de Israel, você faz com os ônus e com os bônus, né? E é isso que eu estou fazendo, e eu acho que é muito importante a função minha aqui. Vou poder estar conversando com você e dizer que eu acredito que vai ficar melhor, que eu acredito no Estado de Israel. E é importante essa nossa conversa aqui. Sim, com certeza. Você tem aqui um espaço aberto para a tua fala. Eu vou, inclusive, abrir mais aqui uma pergunta Obrigada. Para o Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Débora, boa noite para você aí. Você tem um filho, né, uma criança pequena, e você trabalha com outras crianças na sua atividade profissional. Terminada a guerra, e a gente torce para que ela acabe o quanto antes, como é que você imagina que vai ser o dia seguinte para essas crianças que têm na guerra algo
praticamente normalizado no cotidiano deles. Eu não estou nem falando só sobre as crianças israelenses, mas também para as crianças palestinas, que também o tempo todo convivem aí com, enfim, privações principalmente. Como é que você acha que vai ser esse mundo daqui para frente para elas? A gente achava que depois do corona as coisas iam ficar melhores, né? E não é. O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, em relação à minha neném, ela tem 2 meses. Eu dou graças a Deus todo dia que ela tem 2 meses e que ela não entende o que está acontecendo e se a gente está pegando ela é tudo uma brincadeira e ela não entende. Para as crianças que começam a entender, a partir dos seus 2 anos, começam a entender. É uma coisa que a gente até brinca que está no DNA de quem mora aqui, infelizmente. Eu gostaria de te dizer, e esse seria o meu maior sonho, que depois de tudo isso a gente tivesse 2 estados para 2 povos e paz. Mas eu não tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é que a gente vai cuidar da saúde mental dessas crianças como cada uma se fosse nossa. Por isso que quando eu comentei um pouco antes com o Evandro, o governo dá sim assistência psicológica para cada uma dessas crianças, ele dá o apoio para estar com uma saúde mental em dia, porque não é fácil. Não é fácil. Como a gente combate é tentando dar uma para cada criança, porque a rotina é o jeito de normalizar a vida delas, e essa resposta a gente só vai saber com o tempo. Débora Erdmann, eu agradeço a tua participação conosco aqui no 3 em 1. Deixo claro que sempre que você quiser, obrigada. O espaço está aberto por aqui. E também espero que a gente possa conversar numa situação completamente diferente da de agora. Boa sorte para vocês. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, um grande abraço.